BH, saudações Brasil, Caio Belotti falando. O caso do bebê Alfie Evans, de 1 ano e 11 meses, brutalmente assassinado pelo Estado britânico, me fez pensar muito sobre o Brasil. E por que sobre o Brasil? Porque o Brasil é um joguete de forças externas que, através de financiamento de grupos como Fundação Ford, Fundação MacArthur, Fundação Rockefeller, implementam em nossa política, implementam em nosso Estado valores, políticas públicas que são alienígenas à nossa cultura e à nossa realidade. Eu ouso dizer que nos últimos 100 anos, a grande maioria dos males ocorridos no Brasil foram coisas que o Brasil adotou do exterior. Foram políticas estrangeiras, visões de mundo estrangeiras que foram trazidas para o Brasil via influência externa e por causa disso o nosso país passou por sérios danos. Para ficar em 2 exemplos recentes, esse birracialismo que nós vivemos hoje, essa política de ódio racial que vem sendo implementado em uma nação tão miscigenada quanto o Brasil, isso é financiado pela Fundação Ford. Isso é uma coisa que vem lá de fora e foi implementada aos poucos por políticos financiados. A mesma coisa ideologia de gênero. Essa política absurda de querer acabar com o conceito de homem e mulher, de falar que o menino pode ser menina e vice-versa, de querer implementar pornografia para crianças em salas de aula. Isso tudo vem de fora, preparado, orquestrado para ser aplicado no Brasil. Então não tem porquê não achar que vai ser diferente com a política de eugenia que está sendo adotada pelo Estado inglês. Política eugênica essa que nada difere do que era feito pelos nazistas, que é uma política de eliminação daqueles que o Estado considera como inferiores, como mais fracos. Vocês pegam países como a Finlândia, não existe mais criança com síndrome de Down na rua. Foram todas assassinadas pelo Estado em nome dos direitos humanos que eles tanto dizem defender. Lá na Inglaterra, o bebê Alfie Evans é o 3º bebê morto pelo Estado. Os pais do Alfie, Tom e Jane, conseguiram a cidadania italiana para o bebê, mas o bebê foi prisioneiro do Estado britânico que não permitiu sair de lá. Não permitiu sequer testar tratamentos alternativos para essa criança, buscar novos laudos médicos além do daquele de um hospital público. Esses pais não tiveram direito de dar o tratamento adequado para o seu filho, porque na visão deles, na visão dos burocratas, dos juristas, dos políticos britânicos, a criança é propriedade do Estado e não de seus pais. E esses pais tiveram que ver seu menino com 1 ano, um bebezinho, agonizar por 5 dias com os aparelhos respiratórios desligados, lutando pela vida até finalmente morrer. E quem defende isso no Brasil são justamente aqueles, os mesmos que defendem ideologia de gênero, aqueles burocratas que estão no Ministério da Educação e que falam que a criança tem que ser propriedade do Estado. Quantos não são os nomes graúdos da Defensoria Pública, do Ministério Público, de órgãos jurídicos que falam que os pais têm que ter menos poder sobre as crianças, porque os pais não entendem as necessidades da criança, os direitos humanos da criança, e em nome desses direitos humanos mataram um bebezinho inocente na Inglaterra. E é isso que querem trazer para o Brasil. E o que nós podemos fazer para impedir que esse tipo de coisa ocorra no nosso país? Não temos dinheiro, não temos ONGs internacionais nos financiando, não temos uma coordenação estratégica a nível nacional, mas nós temos uma coisa que é a verdade de Cristo, que é uma só, a verdade revelada. E com a verdade temos que lutar. E eu digo isso porque o catolicismo, nos últimos 10 anos, o verdadeiro catolicismo, não aquela bobagem da CNBB, da teologia da libertação, aquele marxismo disfarçado que se finge de igreja, que o Bernardo Kister tão bem denuncia. Não, o verdadeiro catolicismo tem florescido muito no Brasil nos últimos 10 anos, desde o moto próprio do Bento XVI. Hoje, na maioria das cidades de porte médio, em todas as capitais, nós temos missas tridentinas. Aqui em Belo Horizonte temos oratório, temos grupos católicos atuantes, temos o Centro Católico, como o Centro Dom Bosco, temos o Instituto Leão XIII, temos o Centro Padre Júlio Lombardi, que vai se formar aqui em Belo Horizonte. E eu proponho, chegou a hora de grupos católicos interessantes, influentes, grupos católicos que sejam verdadeiramente fiéis à doutrina, se unirem numa grande aliança nacional para elegerem candidatos,
para fazer uma renovação política no nosso parlamento. Nós precisamos de políticos católicos a nível estadual, a nível federal, que estejam vinculados com a pauta pró-vida, que sejam 100% contra o aborto e contra a eutanásia. O Brasil hoje não tem uma bancada católica de fato no parlamento. Tirando um ou outro, são todos omissos. São políticos, na verdade, que são eleitos ou pela teologia da libertação, ou são eleitos porque são músicos, que são artistas do meio católico, mas são políticos tímidos, são políticos acovardados que não defendem as pautas pró-vida, que não conhecem o direito natural. São pessoas que não valem o espaço que ocupam. E, infelizmente, nós católicos temos que contar com a defesa, com o auxílio dos políticos evangélicos. Mas passou da hora da Igreja Católica, nessa renovação que está ocorrendo de seus quadros, dos grupos leigos que estão florescendo, eleger representantes católicos para o nosso parlamento, justamente para impedir que políticas públicas danosas à vida e à família sejam trazidas para o Brasil e sejam implementadas com dinheiro de ONG internacional, como vem sendo pelo menos nos últimos 30 anos. Vocês veem o avanço do aborto no Brasil, sem que nenhuma resistência católica tivesse ocorrido. O avanço da política de gênero, o avanço das mentiras LGBT, o avanço do fim do casamento, do fim da concepção de família natural. O direito natural no Brasil está sendo jogado na lata do lixo. A Constituição vem sendo rasgada para privilegiar grupos minoritários. Chegou a hora de nós católicos darmos um basta. Não podemos permitir que o que está acontecendo continue acontecendo, e principalmente temos que pensar em longo prazo. Temos que impedir que coisas que vão chegar daqui a 10, 15, 20 anos cheguem no Brasil. E para isso é vital, é fundamental estudarmos o cenário externo, estudarmos a maneira que a revolução está se encaminhando no exterior, para já criarmos anticorpos para combater o que possivelmente virá para o Brasil nos próximos anos. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu sou alguém que eu venho de toda uma cultura política conservadora. Eu, muito antes de me definir como católico, igual me defino hoje, eu já me definia como conservador. Só que hoje, eu digo, antes de qualquer coisa, que eu sou católico e não conservador. E por que eu digo isso? Porque o conservadorismo, historicamente, tende a se degenerar. Vide os Rhino, lá nos Estados Unidos, que são membros do Partido Republicano, que apoiam a pauta do Partido Democrata, que são os Republicans in Name Only, que são os republicanos só no nome, só no gogó. Vide o Partido Conservador Britânico, que virou um partido liberaleco, que virou um partido contrário à família, contrário à vida, um partido que defende todas as pautas da nova ordem mundial. Historicamente, o conservadorismo tende a se degenerar. Já a cultura católica verdadeira, sólida, baseada nos doutores da igreja, baseada nos evangelhos, baseada no nosso próprio Senhor Jesus Cristo, ela permanece por 2000 anos e é ela que vai nos salvar. Então, eu falo como católico, espero que quem esteja me vendo e não seja católico, entenda meu ponto de vista. Nós precisamos salvar este país por meio de uma mentalidade cristã, porque os inimigos que estão destruindo a família, que estão destruindo a vida humana, eles querem destruir, antes de tudo, o próprio Cristo, querem destruir a fé cristã. Muito obrigado. É isso, Caio Belotti falando.